O anticoncepcional sempre foi um pesadelo para mim, no sentido que eu iniciei, né, minha vida sexual e eu não queria ter filhos, né? Eu queria deixar isso para o momento certo. Eu sentia muito peso nas minhas pernas, principalmente quando chegava nas vésperas da menstruação. Então, depois que eu parei com o anticoncepcional, eu não senti mais isso. Então, eu sempre me interessei, fui procurando por isso, mas sempre tive o medo de parar de tomar o anticoncepcional. E aí, nessas minhas pesquisas, né, apareceu a doutora Fernanda aqui no Instagram falando que era possível viver sem um anticoncepcional, sem ter uma gravidez indesejada. Falei, olha, eu acho que agora eu posso encarar esse desafio aí. A gente não tem essas informações e quando a gente aprende, quando a gente realmente domina o ciclo, fica tudo assim, funcionando perfeitamente. Eu não vivia a minha verdadeira essência de ser mulher. A gente só vive depois que a gente aprende a dominar o ciclo e aprende a reconhecer todos os sinais que o nosso corpo mostra, como a gente funciona de verdade. Conheça uma mulher que está há um ano sem anticoncepcional, totalmente segura e sem engravidar. Tudo isso porque ela dominou o ciclo dela. Sejam todas muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino como é possível se livrar do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E nesse canal aqui, eu ajudo mulheres que querem se livrar do anticoncepcional, mas sem aquele medo, né? E com segurança, podendo planejar a gravidez dela para quando ela quiser. Nayara, seja muito bem-vinda. Se apresente e nos conte sua história com o anticoncepcional, por favor. O anticoncepcional sempre foi assim um pesadelo para mim, no sentido que eu iniciei, né, minha vida sexual e eu não queria ter filhos, né? Eu queria deixar isso para o momento certo e sempre o que tinha era o anticoncepcional. Eu não tinha essa informação que eu tenho toda hoje, depois de ter entrado para o domínio do seu ciclo. E eu ficava pensando, gente, acho que não é certo esse negócio de anticoncepcional, porque eu sempre pesquisei muito sobre tudo que eu tinha que usar na minha vida, e tudo que eu pesquisava sobre anticoncepcional mais a fundo, falava sobre coisas assim mais pesadas, né? Então eu sempre me interessei, fui procurando por isso, mas sempre tive o medo de parar de tomar anticoncepcional. E aí, nessas minhas pesquisas, né, apareceu a doutora Fernanda aqui no Instagram falando sobre que era possível viver sem um anticoncepcional, sem ter uma gravidez indesejada. Eu entrei na semana do anticoncepcional Nunca Mais, assisti todas as aulas, e quando eu escutei a doutora Fernanda falando, falei, olha, eu acho que agora eu posso encarar esse desafio aí, porque eu acho que agora dá certo. Porque eu tenho um caso de trombose na minha família, e eu fui pesquisar sobre isso, mais ainda, e foi falando sobre as possibilidades também do anticoncepcional. Então eu queria tirar o anticoncepcional da minha vida. Eu Você queria tirar. sentia algum sintoma? Tipo dor nas Sim, pernas? Algo que te fazia sim, pensar que era ele? eu sentia, só que eu só fui perceber mais que era ele depois que eu tirei. Eu sentia muito peso nas minhas pernas, um cansaço. Só que como eu trabalhava muito tempo sentada, eu achava que era por conta do meu trabalho. Mas eu tinha Hum. má circulação nas pernas, sabe? Meus pés ficavam muito inchados, minhas pernas doíam muito, ficava muito inchado. Eu só fui ligar uma coisa na outra quando teve esse caso na minha família e depois também que eu parei. Porque quando eu parei de tomar o anticoncepcional, eu não senti mais isso. Aquela coisa assim de má circulação, de você ver aquele pé inchado, assim, por estar pesada mesmo. Principalmente quando chegava nas vésperas da menstruação. Aí que doía mesmo. Então, depois que eu parei com o anticoncepcional, eu não senti mais isso. O que eu mais amei de tudo, nessa nossa jornada aqui dentro do domínio do seu ciclo, é o que eu falo para todo mundo. A gente aprende a ser mulher de verdade. A gente aprende a ser mulher na nossa essência, porque a gente passa a se conhecer verdadeiramente, a gente passa a conhecer o nosso ciclo. Por isso o nome do nosso programa se encaixa perfeitamente. Domine seu ciclo, porque a partir do momento que você passa a dominar o seu ciclo, a se conhecer, você vê que estava tudo ali, seus sinais, como que seu corpo funciona, você começa a perceber quando você está ali no seu período fértil, quando você não está, quando tem alguma coisa diferente, você fala, então foi por isso, é por aquilo. Parece até mágica. A gente brinca lá no grupo, né, com a doutora, fala, doutora, você é uma bruxinha, É mas não verdade. é. Tá tudo ali, a gente não tem essas informações, e quando a gente aprende, quando a gente realmente domina o ciclo, fica tudo assim, funcionando perfeitamente, e você vê a essência de ser mulher, porque até eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, quando eu falo sobre que eu parei com o anticoncepcional, falo assim, gente, eu não vivia
a minha verdadeira essência de ser mulher. Não vivia. A gente só vive depois que a gente aprende a dominar o ciclo e aprende a reconhecer todos os sinais que o nosso corpo mostra, como a gente funciona de verdade. Ona, e quantos anos você ficou longe da sua essência ali, usando o anticoncepcional? Fiquei 13 a 14 anos. Caramba! Foi muito tempo, né? Eu comecei a tomar anticoncepcional muito novinha, porque a minha menstruação, ela vinha assim demais, eu passava muito mal. E aí você vai no médico, eles vão lá e te receitam anticoncepcional. Foi aí que começou a minha indignação de sempre pensar assim, gente, não é possível que a solução para a vida é anticoncepcional. Tem que ter alguma outra solução. Graças a Deus eu encontrei. E agora, daqui para frente, é continuar dominando meu ciclo e anticoncepcional nunca mais mesmo. Já tem 1 ano e 2 meses que eu tô aí. 2 pontos maravilhosos para mim, que é o que eu sempre ressalto. Primeiro, claro, que é a saúde, né? A gente passa a ter saúde, a gente volta a funcionar com o nosso corpo perfeitamente, sem a bomba do anticoncepcional que você toma ali diariamente. A satisfação de se conhecer, a satisfação de viver sua essência verdadeiramente. E tem uma outra coisinha também que eu só descobri depois que eu parei com o anticoncepcional. O quê? A cereja do bolo, como a gente fala lá no grupo. O melhor, gente, quando eu tomava anticoncepcional, eu tinha minhas relações com meu esposo e tal, eu achava que eu conhecia o que era libido. Que aquilo era bom. Eu achava que era aquilo dali. Quando eu parei com o anticoncepcional, eu até assustei. Comecei a perceber umas coisas assim, fora de hora. Fora de hora, assim, pra mim, na minha cabeça, era fora de hora. Hoje eu sei que não tem nada fora de hora. Hoje eu sei exatamente por que aparece aquilo dali, aquele fogo, aquele avassalador. Então, assim, foi muito mágico quando eu descobri isso. Foi maravilhoso. A gente se sente mais viva como mulher. A gente tem mais vontade, mais disposição. É muito incrível. No começo eu ficava assim, gente, e eu achava que aquilo lá era libido. Eu achava que eu tinha libido. Mas não, depois que eu parei, eu fui descobrir o que realmente é ter uma libido. Então, e você, repara, você precisou parar para perceber. Sim. Muita mulher já tá lá e já fez a ligação, já fez assim, epa, desde que eu parei, que eu comecei a usar, eu não sei mais, igual a Priscila, não sei se você chegou a conhecer a Priscila. É que assim, a gente só se conhece virtualmente, né? Uhum. Então, a Priscila, ela fala assim, meu Deus, eu tenho 19 anos, na época eu era 20 anos, eu não tenho nada, não sinto vontade nenhuma, isso não é normal, não é possível. Então, ela já veio ali. Muitas mulheres, já outras não, elas não percebem, elas eram que nem você, assim. Não, acho que isso aqui é o meu normal. É o meu normal. Aí fala, uma coisa é excitação. Exatamente. Seu parceiro... Aí foi quando eu descobri isso daí. E a outra coisa vem de dentro para fora. Então, você só se deu conta de que realmente você não sentia libido depois que parou, né? Sim. Depois que parou, você viu que estava sem. Então, eu já contabilizei aqui, ó, dores nas pernas, você falou que tinha, falta de libido. E me diga uma coisa, você com o seu marido na época, quer dizer, você não tinha desejo. E o ato em si doía, incomodava? Não, eu não tive. Por isso que eu não ligava, né? Uma coisa não, porque eu não tinha problemas nenhum com isso. Eu só percebi que depois que eu parei com o anticoncepcional, o que era bom melhorou muito. Muito. Entendi. Muito. Não tem nem comparação. Entendi. Naquele tempo lá que você estava usando anticoncepcional, que você falou que ia parar, você chegou nesse intervalo dos 13 anos usando, teve algum momento em que você parou, mas ficou inseguro e voltou? Ou você usou os 13 anos seguidos? Eu usei os 13 anos seguidos, porque eu sempre tive muito medo. Eu só parei quando eu fui, que eu queria engravidar mesmo, né? Quando eu casei, que eu quis ter a minha filha. Aí foi o único período que eu parei. Mas aí logo depois que liberou para voltar a tomar, eu já voltei a tomar novamente. Entendi. Você parou para ter filho porque você tinha medo de engravidar sem querer. Sim. Entendi. E quando você me viu, você começou a pesquisar na internet, aí de repente eu apareci lá com aquela minha promessa de que é possível viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Passou o que pela sua cabeça nesse momento? Eu fui desafiar, eu falei, eu vou assistir essas aulas dessa doutora, eu quero ouvir o que ela tem para dizer, porque é difícil de acreditar que isso é possível. Então eu vou assistir essas aulas para ver o que ela vai falar. Vamos ver o que ela tem a dizer.
como foi para você os primeiros momentos que você começou a aplicar o método? Teve algum medo de com você não dar certo? Tipo assim, ai, mas comigo vai que tem alguma coisa diferente, não funcione comigo. No início, eu tive um medinho, sim, que eu acho que é normal. A gente fica insegura no começo. Mesmo eu tendo passado pelas aulas, que me passou muita segurança, as aulas da Semana Anticoncepcional Nunca Mais, porque a doutora falou desse assunto de uma forma que eu nunca tinha ouvido, tinha visto. Então, me passou segurança no sentido de encarar esse desafio de aprender. Mas mesmo assim, no começo a gente sente, sim, uma insegurançazinha, a gente sente um medo, mas eu fui com medo mesmo. Fui com medo e fui com muita vontade de fazer acontecer, né? Porque é igual a doutora sempre fala, aqui dentro é 50% a gente, 50% a doutora. Então, eu falei, eu vou me comprometer de fazer porque eu quero que dê certo. E fui com medo mesmo. E deu certo. E também tinha um outro ponto também sobre o anticoncepcional, que eu estava me esquecendo de falar. Eu tinha muito na cabeça que o anticoncepcional regulava o meu ciclo menstrual. Que se eu parasse, meu ciclo ia virar uma bagunça. E não tem nada disso, gente, nada. Para começar, faz tirar tudo que a gente tem ali de ciclo, né? Enfim. Então, aí eu descobri que eu não preciso de anticoncepcional para o meu ciclo funcionar. Pelo contrário, é tirando esse anticoncepcional, é dominando meu ciclo, conhecendo o meu corpo, como ele funciona, que eu vou saber que meu ciclo vai ficar regular. Hoje eu faço as previsões, eu sei quando eu vou menstruar, tudo certinho. E isso é muito bom. E quando acontece de um imprevisto ali de uns dias para frente ou para trás, eu sei por que está acontecendo aquilo ali comigo. Isso que eu ia perguntar, quando você, porque muitas mulheres vêm aqui e falam assim, mas eu tenho medo do meu ciclo desregular e eu não saber. Regula, Porque assim, é muita novidade para quem está de fora, elas não conseguem entender quando a gente fala, não, mas mesmo com ciclo irregular você consegue. Sim. Hoje eu me entendo comigo mesma, que eu falo para as pessoas que perguntam, como que você faz? Eu falo, não, simplesmente eu me entendo comigo mesma. Agora eu sei como que funciona. Se atrasou ali um dia, 2 dias, eu já falei, nossa, essa semana foi bem estressante, eu tive tal problema, fiquei ansiosa. Aí pode esperar que logo ela vem, tá tudo certo, fica tudo funcionando certinho. A gente quer uma coisa que para algumas pessoas parece impossível, a gente ousa querer. Quando a gente acredita naquilo e a gente fala assim, eu acredito nisso, eu mereço isso, então eu vou lá, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. É preciso falar para a nossa mente, porque a nossa mente ela nos boicota muito. Então assim, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E eu tenho certeza que quem está comigo aqui já está acompanhando vídeos e viu as lives, agora vendo vocês, as meninas falarem, acho que as coisas vão clareando e a gente vai ajudando. E você, Ná, está me ajudando a ajudar essas mulheres, porque acho que melhor do que eu falando em teoria, são vocês que passaram por esse processo, que tiveram medo, pararam o anticoncepcional, assistiram a Semana Anticoncepcional Nunca Mais, aprenderam o método do domínio do seu ciclo e hoje estão aqui para contar a história de vocês. O que eu ia perguntar é uma pergunta que eu preciso que você responda, apesar de ser óbvio, assim, já está na sua cara pelas palavras que você já falou, que é assim, se você se sente mais segura agora que você já está dominando o seu ciclo, posso dizer assim, você já está dominando o seu ciclo. Sim, com certeza, me sinto muito mais segura, porque eu lembro, quando eu falei que o anticoncepcional era um pesadelo pra mim, é porque mesmo eu usando o anticoncepcional a vida toda lá atrás, mesmo assim eu não me sentia segura. Eu morria de medo de, sei lá, por N motivos, porque pode acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer de mesmo você tomando anticoncepcional. E hoje eu não tenho esse medo mais. Não é nada que eu tô tomando, não é um comprimido, não é um dispositivo. Sou eu, meu corpo, em sintonia. Então, a segurança é verdadeira, é totalmente diferente, né, de um dispositivo, de um anticoncepcional. Então, sim, o medo vai e a segurança fica. É bem isso mesmo. E isso que a Nayara falou tem tudo a ver com o que fez ela dominar o ciclo dela e hoje está vivendo desse jeito, meninas. Porque assim, não teve uma que veio aqui para falar, eu usava anticoncepcional e eu estava super segura. Não tem. Por quê? Porque você fica passiva. A mulher que usa anticoncepcional, que fica só na camisinha, sem ter qualquer outro entendimento, que fica só no DIU, bate a insegurança. Por quê? Porque você está passiva naquele método. Você não sabe o que acontece no seu corpo. E a mulher que domina o ciclo, assim como a Nayara e as centenas de outras mulheres que eu acompanhei de perto, elas desenvolveram 3 habilidades fundamentais. Três básicas, que sustentam o método do domínio do seu ciclo. Elas aprenderam a conhecer o próprio ciclo, o ciclo delas. Elas
ganharam informações para entender o ciclo dela, elas aprenderam a reconhecer quando elas estão férteis, quando elas não estão férteis, e elas aprenderam a se prevenir nos períodos férteis, que é aquele período que a mulher realmente pode engravidar. Então, uma mulher que desenvolve essas 3 habilidades aqui, não tem quem faça no mundo essa mulher não conseguir mais. Tudo no seu corpo agora faz sentido. Nada vai passar batido. Aí e o seu corpo vai se comunicar com vocês. E é por isso que a Nayara e as meninas... Porque ela agora é ativa nesse processo, e o melhor de tudo, sem colocar uma gota de hormônio no corpo. Algumas mulheres param de usar o anticoncepcional, e elas chegam para mim, falam assim, obrigada, nossa, consegui, nossa, estou acompanhando seus vídeos na internet, não sei o quê, nananana. Então estou tentando sozinha, não sei se eu vou conseguir. E aí, num belo dia, descobre que engravidou. Ah, mas você falou que dá para parar o anticoncepcional. Eu fiz assim, pelo amor de Deus, você viu um vídeo meu no Instagram. Você não praticou o método, você não aplicou o método. Então, minha pergunta, Nayara, é qual é a importância de aplicar o método do domínio do seu ciclo à risca, do jeito que ele foi desenhado? Você acha que você sozinha, você conseguiria ter deixado o anticoncepcional e estar assim hoje como você está? Não, sozinha eu não conseguiria, porque o método, ele é um processo, a gente tem que seguir tudo certinho, a gente tem que seguir o passo a passo, senão não vai funcionar. Agora, se você entrar, seguir o passo a passo, não tem como dar errado. E é um processo lindo, gente, porque é cada descoberta que a gente faz, a troca que a gente tem. Eu lembro também que quando eu entrei, eu falei assim, gente, será que vai ser mais um curso online que eu vou comprar? E não é um curso, é um método, é um processo que você aprende. E eu sou muito grata à doutora Fernanda, que em momento nenhum ela larga a nossa mão, ela tá sempre ali tirando as nossas dúvidas, e tá tudo ali, só seguir. Entra, segue o passo a passo, que vai dar certo. Não tem como dar errado. Só dá errado se você não seguir. É isso, é a mesma, perfeito, Nayara. A sua colocação depois de um dia intenso de trabalho, você ainda falou lindamente assim. Oh, meu Deus. Se tiver um podcast, a gente vai falar juntos. A Kelly perguntou para você, Nayara, quando você parou, demorou para sentir as diferenças no seu corpo? Não. Graças a Deus, quando eu parei, já comecei a sentir. Aí foi quando eu fui começando a perceber o tanto que estava me fazendo mal e eu não estava percebendo. Porque quando eu parei, já foi vindo a libido que eu falei para vocês aqui, que foi aquela coisa assim que eu fiquei, meu Deus. Já veio os sinais, as dores, aquele peso nas minhas pernas. Eu já fui percebendo que não estava, e aí eu fui ligando uma coisa na outra. É importante lembrar aqui também que cada uma de nós aqui temos nosso tempo. Quando a gente para o anticoncepcional, tem mulheres que demoram mais a perceber alguns sinais no corpo, outras já percebem rápido. Eu, graças a Deus, rápido já voltei a perceber, mas é um processo individual, por isso que esse programa, por isso que esse método, ele é muito lindo, porque você descobre o jeito que o seu corpo funciona. Quando a gente está lá no grupo, que a gente tem o grupo lá das alunas, aí uma lá fala assim, nossa, mas comigo foi assim, ou tá, comigo aconteceu assim, e vira aquela coisa assim, a gente vê que funciona para todo mundo mesmo, para todas as mulheres mesmo, de formas, cada uma no seu tempo, cada uma no seu ciclo, cada uma no seu ciclo, e a gente vê que tá tudo lindo ali, todo mundo funcionando direitinho. E antes, quando eu tomava anticoncepcional, eu achava que o meu ciclo tinha que ser exatamente aquele ali, de 21 dias, se não fosse, estava errado, eu estava com algum problema, e nada disso. Exatamente. Tá de parabéns, viu, Nayara? Tá arrasando, viu? Tá arrasando, cara. Ai, tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho. Graças à doutora, né? Eu que tenho orgulho de ser sua aluna. Gente, de tudo assim que eu me propus a aprender, a encarar desafios, eu falo para todo mundo, mesmo que até algumas pessoas que não concordam muito, falo que o meu melhor investimento que eu fiz para mim foi o domínio do seu ciclo. Foi um melhor investimento. Nesse sentido de conhecimento, no sentido de poder estar bem comigo mesma, de conhecer a minha essência de ser mulher. Só gratidão à doutora Fernanda, ao domínio do seu ciclo. Oh, obrigada também, Ná. Obrigada mesmo. Eu queria que você deixasse o último recado para as meninas, para as mulheres que estão aqui, presas, enraizadas no anticoncepcional por um medo de engravidar sem querer. O que você falaria para elas que estão com medo de aplicar o método do domínio do seu ciclo? Que é normal a gente ter medo, né? Tudo que é novo traz esse medo, mas
depois que você se der essa chance, você vai ver como é bom viver a essência de ser mulher. Ainda mais nós mulheres, né, que tem aquela questão da menopausa. Então, gente, não perca mais tempo não, porque quando eu comecei a dominar meu ciclo, quando eu comecei a entender, a aprender, quando eu apliquei o método, vi que deu certo, estou vivendo, né, aplicando esse método, a única coisa que eu pensava era, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Mas então, a hora é agora, nós estamos aqui, graças a Deus eu conheci o método, e é isso, meninas, se tiver com medo, faça como eu, vai com medo mesmo, que no caminho você vai aprendendo, e é claro, com muita responsabilidade, a gente tem que fazer a nossa parte, entrar, se comprometer, porque é um processo, não é mágica, não é dicas, que você vai ler ali as diquinhas, não, você vai entrar, você vai seguir o passo a passo, você vai aprender, e vai aplicar, e vai dar tudo certo. Maravilha. Nayara, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas palavras. Tenho certeza absoluta que você inspirou muitas mulheres aqui, que você ajudou. Com certeza. Eu te ajudei e você me ajudou a mostrar e falar dessa verdade para elas, né, para que elas possam acreditar e dar chance para elas, né? Nosso papel social a gente está fazendo, como eu gosto de dizer, que é plantar sementinha na cabeça delas. Agora vai delas, cabe a elas deixar florescer, né? Essa semente, deixar crescer. Muito obrigada. Você sabe onde me encontrar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Beijo. Bom descanso para você aí, viu? Obrigada. A gente se vê lá no grupo. Tchau. Beijo, meu bem. Ai, que emoção! Gente, meninas, o medo é normal. O medo de vocês é legítimo. Claro que vocês vão estar com medo. Porque, se der errado, é uma gravidez não planejada, certo? E como é uma coisa muito séria, que é uma gravidez não planejada, botar um ser humano no mundo que merece ser feliz, fora de hora, que você não está esperando, realmente é uma grande responsabilidade. E eu não estaria aqui dando minha cara à tapa para falar uma mentira. Não tem como, não é. Ainda bem que raramente vem alguém agora, hoje em dia, falar que é mentira. Não tem como falar que é mentira se eu tenho junto comigo aqui um time imenso de mulheres que vivem o que eu vivo hoje aqui, né? Eu vivo há 14 anos, essa vida de prática do método Domine Seu Ciclo, e tenho centenas de mulheres vivendo também isso aí, e me ajudando, então, a levantar essa bandeirinha aí, onde está escrito, é possível, sim, viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Medo, vocês vão ter medo, claro, porque o medo? O medo, a gente só tem medo do que é desconhecido, a gente tem medo do que é novo, a gente tem medo do que a gente não conhece. Na verdade, a reação de medo é natural. Nosso corpo, ele reage, né? O medo é uma medida de proteção do nosso corpo, uma medida de sobrevivência. A gente tem medo, a gente reage com medo a tudo que é novo. Esse algo novo que vocês estão agora se deparando, ele é puramente fácil de se aprender, porque é um conhecimento sobre o seu próprio corpo. Você não tem que comprar nada, você não tem que baixar nada, você não vai ter que usar... eu vou comprar todo mês, eu vou ter que comprar um comprimidinho que eu vou ter que tomar e fazer tal coisa. Não é isso. É o que eu quero dizer assim, você não vai ter que colocar, injetar, inserir nada externo no seu corpo. Porque o seu próprio corpo vai ser sua ferramenta para viver livre do anticoncepcional, com o conhecimento que você vai adquirir, se você optar por isso, se você optar por dominar o seu ciclo. E qual é o resultado disso? Eu já vou logo dizer para vocês. É uma sensação de empoderamento tão grande, a gente se sente tão forte, é tão maravilhoso você ter esse controle de si mesmo, saber, porque vocês vão ver que até tipo, a fala, o seu raciocínio, o seu paladar, tudo vai mudar. Você vai viver, como a Nayara falou ali, a sua essência na íntegra. Se você hoje está usando anticoncepcional e está achando que esse é o seu normal, eu digo para você seguramente que não é o seu normal. Porque o anticoncepcional, ele entra na corrente sanguínea, depois que, lógico, independente da via de administração, o último lugar que ele chega é a corrente sanguínea. E esse anticoncepcional na corrente sanguínea passa por todas as áreas do seu corpo, inclusive o cérebro. Então, o anticoncepcional tem a capacidade de alterar não só sua função do sistema reprodutor, como funções cognitivas. Estudos científicos mostram que ele é capaz de alterar, inclusive, memória, cognição, raciocínio, rapidez, agilidade.
Tudo isso muda na mulher que usa anticoncepcional, ou seja, essa mulher não está sendo ela na íntegra. Isso a gente está vendo uma análise que é do ponto de vista aqui comportamental, neurológico, fora as outras coisas. Essa mulher que sente dor de cabeça, essa mulher que não tem libido, essa mulher está toda alterada pelo uso do anticoncepcional. Eu sei também que sempre vai chegar alguém e vai dizer assim, mas eu não sinto nada. Eu vou dizer, que bom que você não sente nada. Que bom, eu fico feliz, de verdade. Só que tem mulheres que estão vivendo um normal que para ela é normal, só que ela só vai saber que aquilo não era normal, igual aconteceu com a Nayara, quando parar o anticoncepcional. Ela vai dizer, caramba, parei o anticoncepcional, sumiu minha dor de cabeça, sumiu minha dor nas pernas, eu vou ter até libido. Então, realmente, era um anticoncepcional. Mas, ó, um beijo para vocês. Beijo muito grande. Fiquem bem, cuidem-se, tá certo? E ponham na cabeça, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu mereço. Beijão, meninas. Tchau, tchau.